dia, nos encontramos antes de um Shabbat muito especial, Shabbat, e lemos a Parashá chamada Parashat Zachor. Parashat Zachor, a gente lembra uma vez por ano o que o povo de Amalek fez com a Israel quando saiu do Egito, que guerrearam com a gente. A gente tem uma mitzvah na Torá de lembrar o que eles fizeram, sim? E temos uma obrigação de exterminar a lembrança de Amalek. Hoje em dia não sabemos quem é Amalek, quem é esse povo. E podemos fazer a pergunta, como podemos cumprir essa mitzvah de exterminar a lembrança de Amalek hoje em dia que não sabemos quem é esse povo? E o que esse Shabbat, que sempre lemos essa leitura antes da festa de Purim, tem a ver com a festa de Purim? Amalek tem características muito específicas que podemos aprender do comentário do Rashi da Parashat Zachor. É escrito na Torá que o povo de Amalek, Asher Karecha Baderech. É escrito uma palavra em hebraico chamada Karecha, que vamos ver o que é, que o povo de Amalek fez isso com a Israel quando estava no caminho no deserto. Explica Rashi, o que é essa palavra Karecha Baderech? Primeira explicação do Rashi, Karecha Lashon Mikre, o acaso. Uma das características de Amalek é atribuir tudo ao acaso. Não atribuir tudo a uma providência divina, que tem um Deus que comanda o que está acontecendo no mundo, e sim, simplesmente o que acontece é um acaso, nada demais, é sorte, é azar, e não uma mão divina que está por trás do que acontece no mundo. Lutar contra Amalek é você fortificar a tua fé e começar a olhar o mundo de uma maneira diferente, ver a mão de Deus comandando o mundo. Essa lição aprendemos isso de uma maneira muito clara na festa de Purim. Na festa de Purim, uma das mitzvot que temos é a mitzvah fundamental do dia da leitura da Megillat Esther. Megillat Esther, sim, além de ser a Megillah, um livro, sim, que lemos a história de Esther, além disso, Megillat Esther vem de duas palavras que querem dizer o seguinte: Megillat Esther, legalot et Esther, revelar as coisas ocultas. Se vemos a história de Purim, quem que viveu naquela época pode ser que nem percebeu todos os grandes milagres que aconteceram. Foi tudo uma sequência de fatos, um atrás do outro, que desencadeou o grande milagre de Purim. Mas quando você vê toda a sequência, do início ao final, como que tudo aconteceu de uma maneira muito milagrosa, muito especial, o pessoal vê, tinha um Deus que estava por trás de tudo isso e que trouxe essa grande salvação do povo judeu que teve na festa de Purim. Essa função da Megillat Esther, despertar dentro de nós a verdadeira visão do mundo e ver e reconhecer que tem um Deus por trás de tudo que acontece e não atribuir tudo ao acaso. Alguns exemplos pequenos. Na festa de Purim foi uma festa, um milagre muito grande, que em um dia, somente em um dia, tudo mudou para o bem. Antes daquele dia que o Haman tinha programado para enforcar Mordecai, já tinha feito uma árvore de 25 metros de altura para enforcar Mordecai. O povo judeu já estava com decreto de ser todos exterminados. O povo judeu estava na pior situação possível. E nesse mesmo dia, tudo se voltou para o bem. O próprio Haman, que através da palavra dele, ele que deu o conselho para Hashverosh matar a rainha Vashti, através do conselho dele, quem entrou no poder, a rainha Esther, que foi ela que, através daquele banquete, Haman, ele foi tirado do cargo e foi castigado pelo rei Ahasverosh. Mordecai, que fez um bem pelo rei Ahasverosh, que eram dois servidores de Ahasverosh matar o rei, ele ouviu e falou para o rei que eram pessoas que mataram e salvou a vida do rei Ahasverosh. O rei, por um acaso, quem que ia ver isso naquela ocasião, por um acaso, o rei esqueceu de dar uma recompensa para Mordecai. Mas como pode ser? O rei sempre recompensa, ainda mais uma coisa tão grande, salvar a vida do rei. Mas o rei esqueceu. Será que isso é um acaso? Quando que o rei foi lembrar? Exatamente naquela noite, que podia ter sido a noite final, que o Mordecai ia ter um decreto de ser exterminado e assassinado por Haman. Naquela mesma noite, o rei Ahasverosh, depois de muito tempo, lembrou. No meio da noite já acordou várias vezes lembrando, tem uma pessoa que eu esqueci de recompensá-la, que é o Mordecai. Por que exatamente naquela noite isso aconteceu? Será que isso é um acaso? A gente vê que a mão de Deus providenciou que Ahasverosh ia esquecer aquilo exatamente naquela noite para lembrar.
Aquela mesma árvore que foi programada para Mordecai ser enforcada, foi nessa mesma árvore que Haman foi enforcado. A casa do Haman, o posto do Haman, que era o primeiro-ministro do rei, naquele mesmo dia Mordecai foi colocado como Mishneh Lamelech, o primeiro-ministro do rei. Tudo em um dia só, do pior decreto possível, veio uma grande salvação para o povo judeu. O povo judeu que ia ser exterminado, no final foi o dia que ele próprio, o mesmo dia que eles iam ser exterminados, exterminaram os inimigos Amalequim, os inimigos do povo judeu naquele mesmo dia. Então Megilat Esther, como contamos um pouquinho agora, revela para a gente as coisas ocultas e vemos que no mundo não existe nenhum acaso. Temos a mão de Deus que está por trás de tudo e que salva e que está sempre protegendo o povo judeu. Primeira característica de Amalek. Segunda característica de Amalek, Rashi explica: Karecha Lashon Kere, Lashon Tum'ah, impureza. Uma das coisas que a gente vê na nossa geração, uma coisa muito forte, é a imoralidade, sim, de comportamento dos seres humanos, imoralidade em relação a casamento, traições, homossexualismo. O próprio Rashi traz homossexualismo. Toda a imoralidade sexual que temos hoje em dia, essa é uma característica de Amalek. Quando nós nos esforçamos em moralidade, em seriedade, em compromisso, casamento sem traição, relacionamento de uma maneira correta, a gente está dessa maneira combatendo a influência de Amalek no mundo. Terceira característica de Amalek, Karecha, Rashi diz, Lashon Kerut, esfriou. Amalek é um povo que esfria a gente. Esfria em que sentido? Amalek nos esfria em relação à nossa fé com Deus, fazer as mitzvot sem fervor, sem vontade, deixa a gente ser pessoas frias, sem sentimento, sem coração. E também esfriar em relação ao próximo. Ser uma pessoa fria com as outras, indiferente, não se importar com as outras. Por isso que vem na festa de Purim, temos duas mitzvot, o Mishloach Manot e Matanot Levionim, que vem consertar isso. E através do Mishloach Manot a gente dá um presente para o próximo, a gente se importa com os pobres. Dessa maneira a gente conserta a indiferença que é de Amalek e traz a redenção, a salvação de Am Yisrael, exterminando essas características de Amalek, a gente se fortificando em Emuná, em pureza e em calor e fervor. Dessa maneira vamos trazer a Geulah em breve, a Geulah do Mashiach, a redenção final de Am Yisrael. Desejo a todos vocês um Purim Sameach e um Shabbat Shalom.